Não sei se você já percebeu, ou se você está vivendo isso, ou se você já passou por isso, ou se você está nesse processo. Mas eu tenho notado que primeiro a gente amadurece. Primeiro a gente vai levar um tempo de amadurecimento. E é muito interessante esse movimento, sabe? Porque, óbvio que eu vou falar sempre de mim, né? Das minhas experiências. E vendo todo o meu redor que todo mundo tá muito nisso, sabe? Primeiro a gente amadurece, primeiro a gente passa por um processo dolorido, drástico de evolução. E essa evolução é em todas as áreas da nossa vida. E os cristãos falam que primeiro a gente amadurece para depois a gente receber a bênção, que a gente precisa passar pelo processo para depois a gente receber a bênção, sabe? Mas eu tenho visto que isso é em todas as áreas da nossa vida, não é uma questão de Deus fazer isso. É uma questão, até acredito que Deus também está nisso, porque Deus quer o nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, então isso inclui também. Mas eu tenho percebido que, principalmente na minha jornada, sabe? Que antes eu era muito afoita, eu queria tudo do meu jeito, da minha forma. As pessoas tinham que fazer exatamente como eu queria, senão não estava certo. Ou então eu queria melhorar logo, para resolver logo, para ser do meu jeito. E hoje eu tenho visto que não é assim. Hoje eu tenho visto que eu estou passando por processos, sabe? E eu estou aprendendo a me calar. Eu estou aprendendo a visualizar o contexto, a situação. Eu estou aprendendo a visualizar os passos das pessoas e ver qual vai ser a minha reação. Porque eu estou passando por um processo, eu estou em amadurecimento, eu estou amadurecendo, eu estou crescendo, eu estou em processo de evolução. Muito interessante isso, né, gente? É interessante demais esse processo. Dói, não é fácil, sabe? Incomoda. Mas como eu quero ser alguém melhor, sabe? Eu quero ser alguém melhor. E mesmo com tudo desabando, mesmo com todas as questões, pessoas, situações, eu vou dar o meu melhor. Porque primeiro eu já aprendi que a gente só dá o que a gente tem. A gente só pode fazer pelo próximo o que a gente é. E se eu sou um agente de bênção, eu vou dar o meu melhor. Se eu estou disposta a cumprir a palavra de Deus na sua essência, que é amar o próximo como a si mesmo, como é tentar seguir ao máximo os 10 mandamentos, as coisas básicas, eu não estou nem falando de coisas absurdas, porque as nossas leis vêm dos 10 mandamentos, né? Onde diz não matarás, não roubarás, o básico bem feito, que eu sempre falo, o básico bem feito. Meu rosto sempre foi muito claro, sempre foi muito limpo. Eu acho que não vai dar pra ver, só se chegar muito perto. Eu tô com algumas manchinhas aqui, só pra vocês entenderem o contexto. Eu tô com algumas manchinhas aqui que eu nunca tive. E elas começaram a aparecer. E não é manchas de envelhecimento ou do sol, porque eu passo muito protetor solar. E eu comecei a pesquisar, a fazer uns estudos em cima disso. E ficou claro que isso é da minha alimentação, porque eu estou bebendo pouca água, porque eu estou me alimentando mal. Então, o interno demonstra de maneira externa. E é exatamente isso em todas as áreas da nossa vida. Quando eu comento aqui, falo, precisamos fazer o nosso básico bem feito. E o básico bem feito é exatamente isso. E ontem eu estava vendo um vídeo de um médico que ele falou, às vezes a paciente chega aqui com coisas para resolver, tipo manchas no rosto, ou corrimento vaginal, mas ela não bebe água, mas ela come gordura, mas ela não dorme bem. Aí eu comecei a me colocar no lugar. Gente, eu não estou bebendo água como eu deveria, eu não estou dormindo bem com qualidade como eu deveria. Isso é o quê? É o básico bem feito. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente faz o básico bem feito, quando a gente trata as pessoas com respeito, com educação, quando a gente dá limites, quando a gente impõe limites, as coisas vão mudar. Vai aparecer no externo, entendeu? Da mesma forma que quando eu começar a me hidratar, minha pele vai mudar, porque vai aparecer no externo, é exatamente isso em todas as áreas da nossa vida.
Quando a gente começar a ter amor próprio, a se priorizar, a se valorizar, a não fazer demais. Eu sou uma pessoa que eu preciso me policiar a não fazer demais. Às vezes eu faço além do que eu posso fazer, o que é necessário ser feito, porque eu quero fazer. E às vezes não tem que ser assim. Cada um tem que viver o seu processo. E a gente precisa estar atento a gente precisa estar atento ao que a gente quer, o que a gente pode e o que a gente não deve deixar as pessoas fazerem com a gente. E é tudo muito silencioso. Essa mancha não apareceu aqui de repente, ela foi aparecendo, não foi assim, pá, do nada. Ela foi aparecendo gradativamente. E na nossa vida tem que ser assim, a gente não pode permitir que pessoas, coisas, situações, falas malditas, porque são ditas de maneira ruim, de maneira má, então elas são sim malditas. Elas não podem ter peso na nossa vida, sabe? Eu tenho refletido muito sobre isso. A gente se impor, da gente saber quem a gente é, da gente estabelecer limites. Hoje eu vejo que a gente precisa estabelecer limites. E depois, quando a gente começa a entender isso, começa a viver isso, começa a entender esse nosso processo de evolução, aí é onde eu vejo que as coisas começam a aparecer pra gente, as coisas começam a evoluir, que aí portas se abrem, coisas acontecem, conexões são feitas, sabe? Porque a gente já sabe quem a gente é, porque a gente entrou no contexto que a gente já sabe o que a gente pode e não pode, o que a gente permite ou não permite. Aí sim as coisas entram em colapso para nossa ajuda, que aí é onde entra a lei da atração, que a gente emana aquilo e acaba recebendo, que a gente se conecta com pessoas e situações. Ontem aconteceu um negócio interessante comigo. Ontem foi um dia muito pesado, um dia muito difícil para mim, um dia muito cansativo, um dia que não foi produtivo para mim. Mas no final do dia eu fiquei refletindo sobre aquilo, sobre tudo que fizeram comigo, sobre tudo que tentaram fazer comigo e eu me posicionei, sobre coisas que eu ouvi e li. E eu falei assim, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso me resguardar. Eu preciso cuidar de mim porque ninguém vai cuidar. Nesse rolê da vida, gente, ninguém cuida da gente, é cada um por si real, sabe? Meu pirão primeiro, né? Não tem aquele ditado, a farinha é pouca, o meu pirão primeiro? É bem isso. E ali eu vi que eu precisava me resguardar, me blindar, me cuidar, me amar primeiro, porque ninguém vai. Vão sempre colocar pessoas e situações acima. E é ali que a gente entende o nosso processo de evolução. Que é ali que eu vim entender, eu falei assim, caramba, se eu fosse uma outra Simone, eu teria explodido. Se eu fosse uma outra Simone, eu teria tido outras atitudes. E eu tô aqui, e eu dei limites, e tô aqui refletindo sobre tudo. E o refletir, que eu acho que é o ponto básico pra gente, principal e essencial. A gente precisa ter a noção de quem a gente é em cada situação, sabe? De saber se impor realmente, né? E que hoje a gente possa refletir sobre isso, sabe? Que hoje a gente possa entender, que hoje a gente possa viver com essa qualidade. Muito interessante isso, né, gente? Muito interessante. Eu tô realmente disposta a reescrever minha história, sabe? Eu vejo o que vocês escrevem, sabe? É igual o Michel, que eu já falei algumas vezes aqui do vídeo sobre ele, que ele ficou, após 10 anos, ele rompeu com pessoas e situações e hoje ele decidiu focar na vida dele sem colocar nenhuma pessoa de modo sentimental, porque ele rompeu. E eu não tô julgando ele, porque eu acho que cada coisa serve para cada um independente. Só ele sabe o que ele sofreu, só ele sabe o que ele passou. Só ele sabe a destruição que houve no casamento dele, na mente dele. Porque eu sempre falo que um divórcio causa sempre destruição em todas as áreas. Tava até falando isso com uma amiga também, que a gente estava falando sobre divórcio e eu tava falando, e eu falei para ela, eu falo e eu vou repetir sempre, o divórcio ele destrói. Não é à toa que Deus fala que odeia o divórcio. Deve ter um porquê dele falar isso, porque realmente destrói. Destrói pessoas, mentes, o financeiro, sentimentos,
Destrói, gente. A gente perde, a gente só perde, sabe? A gente só se fere. E para ele ter tomado essa posição de romper, de não querer nesse momento colocar nenhuma pessoa na vida dele e crescer financeiramente, crescer espiritualmente, de viajar, de viver a vida, de cuidar da casa, de organizar os pensamentos, de ter o tempo para ele. Isso é um posicionamento. Cada um precisa do seu posicionamento. Talvez esse não seja o seu, não seja o meu, porque eu não consigo ficar sozinha como ele. Mas eu entendo e respeito, porque eu entendo, porque só quem passa por isso sabe, né? Mas o grande barato, o grande lance é a gente se entender. Ele se entendeu, ele viu as prioridades dele. E ontem, quando aconteceu tantas coisas comigo, que eu fiquei refletindo, que às vezes parece que a gente nunca faz o suficiente, que a gente nunca vai fazer o suficiente, que a gente nunca vai ser bom o suficiente. Mas aí, por outro lado, eu vejo quem são essas pessoas que nos cobram tanto? Quem são essas pessoas que nos julgam tanto? Será que a gente precisa dar o peso para essas pessoas? Não, não, porque só a gente sabe da nossa dor. E o legal disso tudo é isso, é a gente se entender, se policiar, se blindar, se calar, se fechar, se abrir só com quem for realmente de confiança. E é outro ponto também que eu tenho visto, que a gente não pode contar com ninguém, a gente não pode confiar nas pessoas, a gente não pode ser inocente a esse ponto. Somos muito inocentes e a inocência pode nos levar à queda. Colocar pessoas na nossa casa pode nos levar à queda. Nos abrir com as pessoas, falar do que a gente sente, do que a gente pensa, pode nos levar à queda. Contar nossas metas, nossos sonhos, nossos planos, nossos objetivos pode nos levar à queda. A gente tem que deixar de romantizar. A gente tem que parar de romantizar, parar de ser inocente. Chegou a hora, gente, a gente precisa acordar. Chegou a hora de acordar. Para a gente viver o novo, para a gente romper barreiras, para a gente conquistar coisas na nossa vida, a gente precisa realmente, às vezes, ser mal. Mas não mal com as pessoas, sabe? Mas o mal que eu me refiro é porque as pessoas só querem que a gente seja bonzinha e obedeça. Quando a gente não faz mais isso, aí a gente é mal. A gente tá estranho e sabe? E a gente precisa tomar essa posição. Na lei da atração, não existe essa, você é muito bom, então você vai ser abençoado. Você é ruim, você não vai ser abençoado. Não existe isso. Na lei da atração, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai conquistar porque a gente está co-criando aquilo. São os nossos objetivos que a gente está ali, as nossas mentalizações que a gente está criando. Isso, gente, a gente precisa ver que em todas as áreas da nossa vida existem pessoas milionárias que têm um coração ruim, mas têm dinheiro, têm a energia do dinheiro. Tem pessoas doentes com depressão, que é uma energia negativa, mas tem a energia do dinheiro, o fluxo do dinheiro flui ali na vida delas. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão sendo determinadas para conseguir aquilo. E a gente precisa ser determinado para conseguir o que a gente quer, sabe? Eu acho que a gente precisa acordar nesse sentido. A gente ainda não colapsou nesse ponto. Eu tenho visto, sabe? Se você já colapsou, que bom, me conta aqui. Diz aqui, dá teu testemunho para eu poder ler aqui também pra gente, sabe? Entender e diz o que você fez. Que eu quero aprender, sabe? Mas eu acho que eu ainda tô colapsando. Eu acho que eu só vou receber os milagres que eu quero. Eu acho que eu só vou conseguir romper e prosseguir quando eu chegar a um ponto de amadurecimento, de aprendizado, que eu vou entender o que eu não posso e o que eu posso, o que eu não tenho que fazer e o que eu tenho que fazer. E eu acho que assim, isso é a vida, sabe? Quando a gente está imaturo ou inocente e consegue alguma coisa, porque isso já aconteceu comigo, a gente perde, a gente não vai ter, a gente não vai conquistar, não vai, pode até conquistar, mas não vai conseguir segurar aquilo. Sabe por quê? Porque a gente não tem a maturidade suficiente para segurar, entendeu?
Por isso é tão importante a gente passar pelo processo do amadurecimento, do crescimento e do sofrimento. Porque a gente só consegue isso com o sofrimento, infelizmente. É tão bom quando a gente vê o exemplo dos outros e coloca na nossa vida e não precisa sofrer, né? Já viu o sofrimento, então, não vou fazer isso não. Mas às vezes a gente tem que passar, infelizmente, que a gente consiga ver o próximo, analisar e mudar nossas atitudes do que a gente viver aquilo para poder sofrer, sabe? E é isso que eu penso, sabe? E é isso que eu queria falar hoje sobre o amadurecimento. Que a gente venha amadurecer. Que hoje a gente venha realmente amadurecer, venha ser sementes férteis em campos, em solos, com adubo, com uma terra boa, sabe? Pra gente crescer de verdade. E que a gente venha acordar, não deixar ninguém passar como trator por cima da gente. Porque a gente só dá o melhor. A gente só pode dar o nosso melhor. Eu estava até conversando com uma pessoa ontem sobre isso. Que é mais uma coisa que eu aprendi nesse meu processo, nessa minha jornada, sabe? Eu vou dar sempre o meu melhor. Eu vou fazer sempre o meu melhor. Se a pessoa não quiser estar comigo, se a pessoa não quiser ficar comigo ou me tratar no mesmo nível de entrega que eu vou me doar, eu não vou ficar triste com a pessoa. Eu só não vou querer mais estar com a pessoa, porque também a gente não pode se doar ao ponto de sofrer, né? Mas eu dei o meu melhor, não é sobre a pessoa, entende? Quando a gente começa a perceber que não é sobre a pessoa, não é sobre a pessoa, é sobre mim. O que eu, Simone, estou fazendo? O que eu estou fazendo de melhor? Quem eu sou nesse rolê? E que a gente venha entender isso. E não ficar triste e falar assim, poxa, mas eu não consegui, eu não fiz, a pessoa não quis a minha amizade, não quis estar comigo, a pessoa não me valorizou. Que se dane ela não ter te valorizado, não importa, não é sobre ela, é sobre você, sabe? Eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu fui ou serei ou estou sendo a minha melhor versão. E se a pessoa perdeu, se ela não quiser, ela vai perder. Porque eu não posso ser ruim para me encaixar na ruindade da outra pessoa. Não, eu sou brilho, eu sou luz, eu sou sal da terra, assim como diz a Bíblia. O sal tempera, né? O sal dá gosto, né? E que eu venha ser sal, que eu venha temperar, que eu venha dar gosto. E que você venha ser assim também. Então, quando você passar por alguma questão e que você não entender o posicionamento da pessoa, não queira entender, só pense assim: eu dei o meu melhor, eu sou uma pessoa muito boa. Eu tô fazendo o meu melhor. E se não for essa pessoa, vai ser outra que vai receber e vai me retribuir à altura. Sabe? A gente tem que pensar assim. A gente não pode ficar no meio de pessoas que são narcisistas, que pessoas que são ruins, que são psicopatinhas, né? A gente não pode ficar nesse meio, mas a gente também não pode ser uma pessoa ruim, sabe? Porque a gente tem que dar o que a gente tem, o que a gente tem são coisas boas, né? E que esse vídeo tenha feito sentido, sabe? Eu não vou botar hashtag nesse vídeo, eu não vou botar nada. Porque eu acho que Deus vai encaminhar esse vídeo para as pessoas que precisavam ouvir, né? Esse tema, precisavam dessa reflexão, sabe? Eu sempre oro, peço para Deus, para Ele direcionar sempre os vídeos para as pessoas certas. Eu tenho visto que isso acontece, sabe? Tenho visto que as pessoas certas veem determinados vídeos aí, vêm falar comigo, eu acho isso muito legal. E que hoje a gente consiga ter essa dimensão de tudo isso, sabe? E venha ser sempre referências boas, sempre dando o nosso melhor. Independente do que a pessoa tem para dar ou não, a gente vai dar sempre o nosso melhor. E a gente vai sempre viver num processo de amadurecimento para a gente conquistar. O amadurecimento traz conquistas. O crescimento, a evolução nos traz conquistas. A gente conquista sim, amadurecendo. E que hoje a gente venha amadurecer, que a gente venha conquistar coisas grandes, que a nossa lei da atração, que a nossa fé em movimento, que tudo que a gente pede, que a gente clama, que a gente já agradece como se já existisse, que chegue rápido, porque a gente está nesse processo, a gente está crescendo.
E que isso venha a ser uma verdade hoje pra gente, sabe? É isso que eu queria falar hoje. Beijo.